Me chamo Elbert Tomé, eu sou cardiologista, especialista em eletrofisiologia clínica invasiva e estimulação cardíaca implantável. O tema da aula de hoje é o tema das taquiarritmias, as taquiarritmias no ambiente do pronto-socorro e da emergência. Então, eu vou começar só ilustrando alguns tipos de taquicardia que comumente encontramos, no pronto-socorro. A taquicardia sinusal, com certeza, a principal delas, das taquicardias, muito no contexto da taquicardia secundária, secundária a uma causa febril, infecciosa, anêmica, hemorrágica. Temos também o taquicardia sinusal como manifestação de taquiarritmia, Existem também outras arritmias, taquicardia sinusal inapropriada, taquicardia por reentrada sinoatrial, mas são entidades muito menos vistas. Taquicardia atrial, que é uma arritmia, parece muito com a taquicardia sinusal, tem a presença da onda P, de uma maneira geral, o QRS estreito, QRS da condução normal, só que a onda P, a onda da ativação atrial, ela é ectópica, ela não é sinusal. Então, não é aquela onda P positiva em D1, D2, AVF, ou positiva em D1, V6 e negativa em AVR. Flutter atrial, uma arritmia que o manejo é semelhante, muito parecida à fibrilação atrial, é uma arritmia de reentrada, uma reentrada em nível atrial, tá? Fibrilação atrial, a arritmia sustentada mais comum de todas, E o grupo das taquicardias paroxísticas supraventriculares, as TPSV, que aí temos duas, a TRN, que é a taquicardia por reentrada nodal, é uma micro-reentrada que ocorre no nó AV pela presença de uma via lenta, chamada via alfa. E temos a TRAV. A TRAV é a taquicardia por reentrada atrioventricular, que é uma macro-reentrada que acontece pela presença de uma fibra muscular, de uma via anômala, tá? Essas duas arritmias, o nó AV, ele é parte do circuito de reentrada. E depois a gente vai explicar o efeito da manobra de vagal, da adenosina, na ruptura desse sistema de reentrada. Por exemplo, o flutter atrial é uma arritmia onde o nó AV é expectante. O nó AV ele não faz parte do sistema de reentrada, então é uma arritmia que não é quebrada com a adenosina. E coloquei aqui a taquicardia ventricular, eu poderia especificar vários tipos, morfologias. Eu coloquei o grupo das taquicardias ventriculares. Esse aqui é só para organizar um pouquinho a sequência de como vai ser a nossa aula, Primeiro definindo se é instável ou estável hemodinamicamente. Instável, a gente vai fechar já esse organograma, esse algoritmo. No cenário estável, a gente vai definir QRS estreito ou largo. Então, vocês vão ver que essa aula ela não é uma aula para ensinar vocês a fazer o diagnóstico eletrocardiográfico de cada taquiarritmia e fazer o manejo individual de cada uma delas. É uma aula mais rasteira, uma aula mais superficial, que a gente vai definir o QRS é estreito ou largo. E vamos passar para a questão da regularidade para te dar uma conduta uniforme que vai resolver na quase totalidade dos casos. Bom, então assim, vamos começar o algoritmo de atendimento. Então, primeiro a gente vai falar aqui das taquiarritmias. Lembre que taquicardia é uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, mas aqui eu não estou falando de qualquer taquicardia, estou falando de taquiarritmias com potencial de causar alguma instabilidade. Então, isso só vai acontecer com frequências superiores a 150. Então, de vez em quando a gente vê algum paciente sendo atendido com estabilidade mesmo, clínica hemodinâmica por algum outro fator e com uma frequência, uma taquicardia ou taquiarritmia, com frequência de 140, 130. Eu sempre falo, procure outra causa. Essa frequência menor que 150 como causa de instabilidade é extremamente raro, muito, muito raro, a gente não vê. Então, via de regra, se tem frequência menor que 150, pode procurar outra causa, tá, gente? Então, assim, manejo inicial do paciente, tá? Recebe o paciente, monitoriza ele, oferece oxigênio se ele precisar disso, Vê o oxímetro, vê se está saturando menos que 92%, se tiver oferta oxigênio. Veja a questão do acesso já para garantir.
Nesse cenário de taquicardia, é sempre interessante já deixar um acesso da fossa antecubital para uma linha mais proximal. Examina o paciente, conversa com o paciente, com o familiar, pega a história direitinho, examina ele. Às vezes o próprio exame físico já vai te dar algumas pistas desse paciente, vai facilitar a sua conduta, né? E aí depois a gente vai definir talvez o que seja mais importante nesse cenário inicial, tá? Que é a definição de estabilidade ou instabilidade. Então, assim, eu vou falar primeiro das taquiarritmias instáveis. E aí, assim, o algoritmo final vai ser a cardioversão. Então, se tem taquicardia instável, a gente vai para a cardioversão, mas vamos com calma. Então, assim, primeiro, o que define instabilidade? Os 2Cs e os 2Ds. Vocês vão ver que eu não vou falar aqui de hipotensão, tá? Que é um conceito diferente de choque. Então, o primeiro C, já tô antecipando, é o C de choque, para lembrar exatamente disso, de hipoperfusão, tá? Muitas vezes os conceitos se confundem e entendem pacientes com uma queda não expressiva, uma queda não tão importante de pressão, mas que está com a perfusão ainda adequada, como instabilidade. Isso não é instabilidade, entendeu? São conceitos diferentes. Existe choque sem hipotensão, existe hipotensão sem choque. Aqui o que interessa é se a perfusão está inadequada. Então, assim, primeiro C, conceito de choque. O segundo C, aqui é o conceito de consciência alterada. E aí vale tanto para nível de consciência, ou seja, rebaixamento de sensório, quanto consciência alterada no estado de consciência, paciente confuso por baixo débito, tá? Primeiro D de dor torácica, não qualquer dor torácica anginosa, né? Dor torácica por coronariopatia, por isquemia. E o segundo D, que poderia ser um C, é o D de dispneia. Dispneia de origem cardíaca, dispneia por congestão pulmonar. Então, se o paciente tem algum destes 6 Ds, ele é um paciente estável hemodinamicamente, que você vai proceder à cardioversão. Sempre lembrar o seguinte, o paciente que chega instável, na grande maioria dos casos, ele não chega assim, é uma urgência, você vai proceder à cardioversão, tá certo, mas não você precisa fazer naquele segundo, naquele minuto. Você vai preparar, vai avisar a enfermagem que a gente vai precisar fazer cardioversão, vai preparar o cenário, vai checar material, e geralmente você tem alguns minutos, são minutos suficientes para você fazer uma sedação desse paciente. Assim, é extremamente desagradável você fazer uma cardioversão no paciente acordado, extremamente traumático para o paciente. Então, quase sempre a gente tem alguns minutos, sim, para efetuar uma sedação. Sempre me perguntam quais as drogas que a gente costuma utilizar. A gente costuma utilizar duas, etomidato ou propofol. Nesse cenário instável, com certeza, etomidato é uma droga muito segura do ponto de vista cardiovascular. A dose é essa, 0,2 a 0,6 mg/kg. Geralmente a gente usa de 0,2 a 0,3 mg por quilo e consegue uma sedação suficiente e satisfatória para a cardioversão. A dose do propofol eu coloquei aí embaixo também, que a gente costuma reservar para os casos mais estáveis, que é de 1 a 1,5, 1 a 2 mg/kg. Só tomando cuidado com esses 2 mg, com as doses muito altas, porque geralmente são doses que podem fazer indução do paciente, que a gente chama de indução, né? Quando a gente faz uma sedação mais profunda, até para procedimento de intubação. Então, esse paciente pode fazer queda de base de língua, então você pode ter um problema até de ventilação desse paciente. Aqui a ideia é fazer uma sedação mais leve, mais superficial, tá? Então, reforçando a questão da cardioversão, a gente sempre brinca, vai fazer cardioversão, manda para Osasco. Para quem não sabe, Osasco é uma cidade de São Paulo. Então, a regra mnemônica do Osasco é para lembrar o O, de orientar. Então, assim, tranquiliza, conversa com o paciente, explica o que você vai fazer, tá? O primeiro S é exatamente isso, sedação. O A é de AMBU, é para lembrar da questão da ventilação da bolsa, máscara, reservatório. Então, você vai colocar lá no paciente, vai oxigenar o paciente. Se esse paciente com a tua sedação, ele deprimir o drive respiratório, não estiver ventilando, aí você até ventila, mas a base é a oxigenação. O segundo S é do SYNC, né, a sincronização, né?
você vai sincronizar no QRS, que é o período refratário absoluto, vai fugir da onda T, que é o período suscetível e vulnerável, o período que a gente pode ter um fenômeno chamado R sobre T, indução de fibrilação ventricular, ritmo de parada cardíaca. O C é o choque, né, a cardioversão propriamente dita aqui, e o O é observar. E aí eu sempre falo, gente, não é observar com os olhos, é observar com as PAs. Então, assim, faz a técnica direitinho, passa as PAs, coloca o peso suficiente, olha se está todo mundo afastado, inclusive você, faz a cardioversão e deixa as PAs, não tira as PAs. Isso é um erro grosseiro, não se tira as PAs. Então, você vai, com as próprias PAs, assim que você der o choque, você vai olhar o teu monitor, que vai estar sendo monitorizado pelas PAs ou pelos eletrodos, e você vai acompanhar esse ritmo. Se por acaso, mesmo você fazendo tudo direitinho, esse paciente induzir uma fibrilação ventricular, você já vai pedir para alguém que está mais perto jogar na energia máxima e você já faz o choque, tá? Então, assim, isso é até uma coisa que eu pontuei, porque assim, a maioria dos aparelhos novos, a maioria dos aparelhos cardiodesfibriladores, quando você faz o choque sincronizado, a maioria desarma o sync. Então, justamente para esses cenários que acontece isso, o risco do paciente fibrilar. Então, geralmente, você vai olhar isso para confirmar, né, obviamente, mas geralmente ele já desliga o sync. Então, é só pedir para alguém aumentar na carga máxima e você já fazer o choque, tá bom? Um comentário que é importante, até isso tem no algoritmo do ACLS, né, do suporte avançado de vida, né, cardiovascular, que na taquicardia instável, né, que a gente está falando, 2C, 2D, instável, mas é uma taquicardia de complexo QRS estreito, o RR está regular, você pode considerar adenosina. Isso é uma coisa assim, que a gente faz mesmo, eu já fiz algumas vezes, várias vezes, porque assim, a ideia é que você não atrase o procedimento da cardioversão ou que você faça o que for mais rápido. Como a gente sabe que a adenosina é uma medicação com uma eficácia muito boa quando feita de maneira correta, nesses pacientes, por exemplo, o paciente chega com uma taquicardia instável, né, seja uma TPSV X, com frequência de 200, 210. Então, assim, nesse monitorar o paciente, pegar o acesso, quem pegou acesso já pegou um acesso na fossa antecubital para mais proximal, pega o carrinho, vamos lá, o gel está faltando, o gel está lá, vai pegar, não sei. Às vezes é muito mais rápido, né? Você ganha até 1, 2 minutos fazer a adenosina, porque a adenosina você não precisa sedar o paciente, você só, obviamente, você explica os efeitos, os para-efeitos, os efeitos colaterais, que o paciente vai sentir, não use expressões como sensação da morte ou qualquer coisa assim, que é bem desagradável, explica direitinho para o paciente, mas muitas vezes é algo muito, muito eficaz e muito rápido. Então, enquanto você está preparando tudo, pronto, já faz a adenosina e você pode ter já a resposta, a reversão e a correção da sua taquiarritmia instável. Então, é algo que não é só uma observação, é um conhecimento valioso e a gente lança a mão sim, tá? Quanto à questão da cardioversão elétrica, eu coloquei aqui as cargas iniciais recomendadas, né? QRS estreito regular 50 a 100 joules, QRS estreito irregular, QFA 120 a 200 joules, nos desfibriladores bifásicos, são os mais comuns, QRS largo regular 100 joules, QRS largo irregular, geralmente o teu aparelho, o aparelho de cardiofibrilador, ele não consegue sincronizar quando é largo e irregular. Então, se você colocar na cardioversão, existe uma chance muito grande de quando você apertar para cardioverter, ele ficar lendo e não entregar o choque. Então, isso acontece realmente. Então, por via das dúvidas, que é esse largo irregular, você tira o sync, faz desfibrilação com a carga máxima, tá? E esteja preparado para fibrilar para todos os cenários, deixa todo o cenário montado, tá, gente? Então, falamos de taquiarritmia instável, agora vamos para a parte mais interessante, taquiarritmia estável. Aqui eu vou falar especificamente agora do QRS estreito, menor que 3 quadradinhos, menor que 120 milissegundos, mas especificamente eu vou começar com RR regular, tá bom? Então, nesse grupo aqui, ó, QRS estreito e regular, coloquei esse de informação. O principal grupo de arritmias aqui
são as TPSVs, as taquicardias paroxísticas supraventriculares. Como eu falei no começo da aula, não é meu intuito, nesse momento, nessa aula, ensinar vocês a fazer esse diagnóstico. Vocês não precisam saber se é TPSV, se é outra, mas é conhecimento. Conhecimento nunca é demais, então estou passando para vocês. É o principal grupo. O que vai interessar para o teu manejo é que você identifique que é um QRS estreito e irregular, tá? E aqui, como eu falei, a TRN, TRAV, micro reentrada no AV, macro reentrada dependente de uma fibra muscular, de uma via anômala, tá? Mas aqui também entra taquicardia atrial, né? Flutter atrial também vai entrar aqui. Então, o algoritmo nesse cenário é o seguinte: primeiro passo, manobra vagal. E aí não é qualquer manobra vagal. A manobra vagal de eleição, de escolha, é a manobra que a gente chama de valsalva modificada. É essa manobra aqui, que foi publicada nesse estudo, o REVERT Trial, que foi publicado no Lancet em 2015. É uma manobra hoje que a maioria das pessoas, felizmente, já dominam, já conhecem. E é uma manobra muito boa, porque assim, as manobras vagais comumente utilizadas, elas tinham uma eficácia que variava entre 17%, 20%, 25%, não passava disso. Então, essa manobra ela tem uma eficácia de 43%, é algo muito bom, né? Não medicamentoso, taxa de reversão que em alguns momentos beira 50%, cada 2 de 1 vai reverter, né? E como é que essa manobra é feita? Você vai colocar teu paciente no leito, o leito tem que estar assim, ó, 0 graus, cabeceira 45 graus, né, 45 graus, e aí você vai dar uma seringa para ele de 10 ml, vai pedir para ele assoprar a ponta, tentar empurrar o êmbolo, obviamente ele não vai conseguir, você pede para ele assoprar com muita força por 15 segundos. Passado esses 15 segundos, ele está nessa posição, né, você vai deitar a cabeceira e vai levantar as pernas de 45 graus por pelo menos mais 15 segundos. Pelo menos 15 segundos nas duas fases, tá bom? Depois você retorna. Então, assim, como eu falei, uma manobra com uma eficácia muito boa. Tem uma questão, se você não tiver, né, no seu serviço uma seringa de 10 ali fácil, você pode fazer perfeitamente no dorso da mão, pedindo para o paciente assoprar o dorso da mão. É importante só que você faça com que o paciente fique ruborizado, não deixe escapar o ar. E tem uma questão muito, muito interessante aqui, importante, né? Que é um motivo até que eu acredito que seja da falha da manobra, comumente a gente vê. Isso aqui é uma manobra vagal, de acentuação do tônus vagal. Então, assim, o que você não deve fazer quando você faz essa manobra é adrenalizar muito o teu paciente. Então, assim, eu já vi isso algumas vezes. Médicos, residentes, estudantes, na ânsia de fazer a técnica correta, gritando, assim, estressando o paciente, gritando, vai, assopra, assopra, assopra. E assim, se o paciente ficar muito adrenalizado, você não vai conseguir ter essa resposta vagal adequada e vai comprometer a eficácia da sua manobra, tá? Então, assim, essa é a manobra vagal de escolha, fácil execução, tá? Então, Vamos estabelecer isso como o primeiro passo padrão dessas taquiarritmias, tá bom, gente? Segundo passo, assim, a manobra vagal não tem nada que impede, principalmente se você achar que você não fez adequadamente, que você possa tentar uma segunda vez. Às vezes acontece, na primeira não deu certo, na segunda dá certo, você pode tentar sem problemas, tá? Segundo passo, a gente vai passar para a adenosina. Então, a adenosina, o que eu tenho que passar para vocês? Adenosina, principal, os comentários. Forma de administração, eu já comecei a comentar do acesso, né? Fossa anticubital para a linha central, linha proximal, obrigatoriamente, tá? Então, assim, você tem que pegar um acesso da fossa anticubital para mais proximal, um gel que não seja extremamente fino, né? Muito fininho. Idealmente, o ideal que você faça com isso aqui é uma torneirinha, um three-way, e isso ajuda muito, 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 tá? Existe até, só para vocês saberem, existe uma outra administração que foi postulada com a adenosina já diluída. O que acontece? Esse estudo é um estudo unicêntrico, é um estudo observacional, que postula que
provavelmente seria uma técnica não inferior. Mas eu já adianto para vocês que não é o jeito que a gente costuma utilizar em laboratório de eletrofisiologia, não é o jeito que a gente costuma utilizar nos grandes centros de cardiologia do país, é esse jeito, tá? A gente faz adenosina, flush de 20 ml de soro fisiológico, 20 ml, levanta o braço, tá? A dosagem é isso, geralmente a gente faz uma ampola, 6 miligramas, depois não deu certo, 12, e pelo algoritmo do ACLS você repetiria 12. O que eu preciso passar para vocês? Dose máxima de adenosina, gente, é 0,3 miligramas quilo. Então, para um paciente de 60 quilos, você pode fazer 18 miligramas, 3 ampolas. Para um paciente de 80 quilos, você pode fazer 4 ampolas, 24 miligramas. E, novamente, a gente que trabalha com eletrofisiologia, no laboratório de eletrofisiologia, que está tudo controlado, obviamente, a gente faz doses bem maiores do que isso, tá, gente? Então, é algo que a gente tem um pouco de experiência e tranquilidade para falar, tá? Metabolismo tem a questão da degradação muito rápida, degradação já em nível plasmático mesmo, tá? Então, a gente até comenta mais ou menos uma regra dos 10, né, para gravar, né, que o início de ação vai de 10 segundos até 20, 30, dependendo da literatura e como é que você faz, né? 10 a 20, 10 a 30, meia-vida 10 segundos, tempo de ação de efeito 10 segundos também. Então é muito rapidinho, tá? E você precisa fazer adequadamente o flush, levantar o braço para chegar o quanto antes, tá, na circulação central, perto do coração, tá? A ação esperada aqui, principalmente, a adenosina tem vários efeitos, atua em vários canais, né? Mas a ação principal aqui é o bloqueio do nó AV. E aí você vai quebrar todas as taquiarritmias, onde o nó AV faz parte da arritmia, tá? Como as TPSVs, tá? Então, assim, você faz esse bloqueio, a adenosina faz um nó AV, faz um efluxo de potássio, hiperpolariza esse nó AV, e aí faz com que não haja condução atrioventricular, tá? Farmacocinética eu já falei. Interações, aí só para vocês lembrarem, já vou adiantar, a principal falha, assim, o principal mecanismo de falha, o paciente fez e não sentiu nada, fez e não deu muito certo, com certeza, de longe, é a administração. Então, assim, cheque, porque tem uma grande possibilidade de você estar fazendo errado. Mas se você estiver fazendo tudo certo, e também de conhecimento é importante, a questão das interações. Então, pacientes em uso de metilxantinas, por exemplo, e como as teofilinas, que são drogas para asma refratária, elas vão diminuir o efeito da adenosina. Cafeína, café em alta ingesta, se o paciente fizer antes da administração, vai diminuir o efeito da adenosina. Então, isso é importante vocês saberem. E sempre é importante também saber, como tudo na vida, quando você tem que fazer, como fazer e quando não fazer, tá, gente? Então, quando que você deve evitar, tá? Em paciente com histórico de que o paciente falhe, ou familiar falhe, o paciente com história de Wolff, história de pré-excitação ventricular, história de fiozinho a mais. Então, assim, nesses cenários, mesmo que o teu traçado do eletro esteja com QRS estreito, tá? Aí se eu tiver que explicar, eu vou ter que entrar em muitos detalhes, mas, em resumo, assim, a adenosina, ela pode fazer uma parcela que não é desprezível dos pacientes, uma fibrilação atrial transitória. E a adenosina, ela bloqueia o nó AV, mas ela não bloqueia uma eventual fibra via anômala. Então, pode ser que, num desses pacientes, você bloqueie o nó, faça uma FA, e essa FA passe toda por essa via anômala, e possa até fazer uma FA precipitada, um ritmo quase fibrilatório ventricular, tá? Então, assim, se o paciente tem Wolff, tem via, uma história sugestiva, não usa não, é melhor usar outras alternativas. Outra coisa que é importante, num ambiente de síndrome coronariana aguda, ou seja, coronariopatia aguda instável, carótida aguda instável, você não usa, tá? Porque a adenosina, entre vários efeitos, ela faz uma vasodilatação, depois faz a constricção rebote, e ela pode fazer um efeito parecido com o nitroprusiato de sódio, de fenômeno de roubo coronariano. Então, você pode acabar de estabilizar a doença coronária ou a doença carotídea aguda. Então, você não faz. E a outra situação que é até mais badalada é o broncoespasmo, tá? Geralmente vocês vão ver em bula ou em alguma aula falando de asma.
E aí, assim, não é aquela asma leve, asma que o paciente está tratando ou nem está tratando, é broncoespasmo ativo. Então, se o paciente estiver sibilando, você não faz, você evita, tá? O último comentário de adenosina não é muito para a gente, mas, por exemplo, num ambiente de UTI, de terapia intensiva, paciente com acesso central, pela proximidade da linha central, quando você vai fazer, você reduz a dose, tá, gente? Você faz a metade. E mais um comentário, dose de criança. Eu falei a dose de adulto, né, 0,3, só para vocês saberem, de criança vai de 0,1 a 0,2 miligramas quilo também. Então, para os pediatras também isso é importante. Voltando, então, manobra vagal, falamos, adenosina, falamos. Então, e aí vamos para as outras opções, né? Caso, assim, não reverteu com nada, não reverteu, você checou, fez a adenosina direito e por acaso não reverteu, tem que ver se não fez efeito, se abriu e não reverteu. Aí a gente vai ter outras opções, tá? Então, assim, uma das opções vai ser a amiodarona, né? A amiodarona eu vou falar um pouquinho mais à frente. Cardioversão elétrica, sempre que você tiver um ambiente seguro e que você quer uma resposta mais rápida, a cardioversão sempre vai surgir como opção. Ou os beta-bloqueadores mesmo para controlar a resposta ventricular, controlar a frequência da tua arritmia. Aí eu coloquei esse comentário que é o seguinte: observação, se você conseguiu o diagnóstico de flutter atrial, vai para o algoritmo de FA. O que eu quero dizer com isso, gente? Então, assim, aqui eu falei algumas vezes que eu não vou ficar ensinando vocês, nesse momento, nessa aula, a distinguir cada arritmia e dar o tratamento isolado. Mas, assim, aqui é um algoritmo global, TAC estável, que é estreito e regular. Tá? Então, assim, qualquer arritmia você vai seguir assim a princípio. Manobra vagal, adenosina. Agora, até para TAC atrial, flutter atrial. Mas, assim, quando o traçado for de um flutter atrial e você fizer adenosina, se você não fez o diagnóstico, comumente você vai fazer, porque você vai fazer o bloqueio atrioventricular e ele vai ficar claro para você a questão do serrilhamento do flutter. E aí, assim, se você diagnosticou o flutter, aí, assim, você tem que pensar como se fosse FA. Aí, antes de pensar em cardioversão química com a amiodarona, antes de pensar em cardioversão elétrica com choque, né, parte terapia elétrica, você vai ter que ter aquela noção do início marcado dos sintomas. Foi antes de 48 horas? Ou foi depois? Ou eu nem sei quanto tempo? Isso vai definir. Porque, assim, você não pode seguir para uma cardioversão sem saber se esse paciente tem um trombo intracavitário, tá, gente? E do outro lado, na outra perspectiva, se você já tem um pouquinho mais de conhecimento eletrocardiográfico, se você já pegou esse traçado e já viu que é um flutter, pode passar para lá, tá? Se você fizer até os 2 primeiros passos, manobra vagal, adenosina, só vai favorecer teu diagnóstico, você não vai conseguir quebrar o sistema com adenosina, mas você vai ficar o diagnóstico claro, e aí você passa para a linha de tratamento da FA. Tá bom, gente? Aqui é só para ratificar, mostrando um flutter. Isso aqui é um flutter atrial bem fácil, todo mundo, ninguém vai ter dúvida. Quem viu uma vez, vê sempre, né? Vai dar o diagnóstico, é flutter atrial. Esse é um flutter atrial até 4:1, tá nem taquicardia, tá na frequência em torno de 70. Bem facinho o diagnóstico. Só que esse aqui é flutter também, só que é um flutter atrial 2:1. Só que esse o diagnóstico já é um pouco mais difícil, né? Então esse, inicialmente, se você não conseguir fazer o diagnóstico, vai no teu algoritmo, vai TAC, que é esse estreito, regular, manobra vagal, adenosina, e geralmente o diagnóstico vai ficar claro. Nesse caso, é o mesmo traçado, o mesmo paciente, foi feito adenosina, né? Nesse paciente, e aqui ficou evidente o serrilhado do flutter, né? Aqui só uma dica para vocês, tá, gente? Adicional. Flutter atrial mais comum. Flutter atrial é assim, 2:1. Então, assim, o flutter tem uma frequência em torno de 300, e quando ele faz 2:1, a frequência ventricular é em torno de 150. Então, a gente sempre falava muito isso no estudo da antipazanese, né? Chegou um ataque à arritmia 150 de frequência, alarma várias vezes. Principal hipótese, flutter. Então, assim, chegou a 150, flutter. Não estou falando que é sempre flutter, não. Estou falando assim, pensa em flutter, que a possibilidade é muito grande. E a dica é você medir no meio do intervalo RR e tentar procurar a onda F de flutter, se está caindo na onda T. Então, lembra desse número, 150, lembra do flutter 2:1, tá? Porque, assim, em geral,
não é regra. A TRN tem uma frequência um pouquinho maior, mas pode ter essa frequência, mas pode ser 160, 170. E TRAV costuma ter uma frequência ainda maior, tá? 180, 180, 190. Então, 150 é algo que sugere muito Flutter 2:1, tá bom, gente? Na dúvida, segue o jogo, segue o protocolo aí. Segue o algoritmo que dá certo. Então, agora ataque estável, QRS estreito, RR irregular. Então aqui, RR irregular com QRS estreito é FA, até que prova o contrário, né, gente? FA, assim, disparado mais comum. Aí vai ter o Flutter atrial com condução AV variável, tudo bem, o manejo é igual a FA. Taquicardia atrial com condução AV variável ou taquicardia atrial com condução fixa, segue o protocolo de QRS estreito, RR regular, que vai dar certinho também, tá? Então é isso, assim, se for fibrilação atrial e se for Flutter, eu vou pedir que vocês, quem não viu a última aula, vai dar uma olhada lá na última aula, que eu já falei tudo isso. Então, assim, tem essa definição, instável, estável, o início é marcante dos sintomas, com menos de 48 horas, ou o tempo é mais de 48 horas, ou você nem sabe, é tempo indeterminado. Teu serviço tem eco transofágico ou não tem? O paciente está em jejum, pode fazer? Falei um pouquinho de medicação para controle de frequência, falei das diretrizes do ESC e do American Heart, deixei mais mensagens finais de erros frequentes, mensagens finais que são importantes. Então, lembra isso, o Flutter segue a linha DFA. A única questão principal do Flutter é que quando você opta, tem segurança, vou fazer cardioversão no paciente estável, você dá preferência sempre para cardioversão elétrica, para o Flutter, que o Flutter é uma arritmia que responde muito bem ao choque e responde mal ao remédio, tá? Então, vamos lá, voltando ao algoritmo de entendimento, braço taque estável, vamos falar agora de taque QRS largo, tá, gente? Maior que 120 milissegundos, vamos começar com RR regular. Então, nesse cenário aqui, ó, estável, QRS largo, intervalo R regular, a principal droga é a amiodarona, tá, gente? E aí, assim, vou aproveitar já, vamos embora, vamos falar um pouquinho de amiodarona. A dose, que eu até coloquei embaixo, lembrar da dosagem e da velocidade, principalmente da velocidade. Então, a dose e a velocidade que o ACLS, o suporte avançado de vida cardiovascular, coloca para a gente, é a dose de 150 miligramas em 10 minutos. Eu já até falei isso em outra aula, é uma velocidade que eu particularmente não uso. Eu já vi alguns casos, eu acho que vários casos até, que com o principal efeito colateral, né, dessa infusão rápida, que é a hipotensão, é uma hipotensão bem chata, bem desagradável, difícil de reverter. Então, assim, não recomendo, não quero que ninguém passe por essas situações. Então, como que a gente recomenda, como que a gente faz? A gente faz geralmente 300 miligramas, tem uma dose um pouquinho maior, só que a gente nunca faz, a regra é essa, nunca se faz em menos de 30 minutos. Eu sempre faço, é o que eu recomendo para vocês fazerem em 1 hora. Então, 300 miligramas em 1 hora. Teoricamente, aqui, gente, como a infusão vai ser rápida, em menos de 1 hora, né, se você colocar lá direitinho na bomba e etc., você nem precisa colocar em soro glicosado. Aqui pode ser soro fisiológico, tá? Tanto faz. Se for em menos de 1 hora. Se não, se for mais prolongado ou dose de manutenção, não tem negócio não. Aí realmente é soro glicosado. Na prática, a gente tenta sempre colocar em soro glicosado para não acontecer de acabar esquecendo, né, e errar na manutenção. Então, assim, amiodarona, ataque, muitos casos você precisa deixar manutenção, então você deixa lá suas 900 miligramas, 18 ml, completa para soro glicosado 250, então fica 18 ml com 232, e coloca lá 11 ml hora na bomba infusora e corre em 24 horas. Muitos locais ensinam você fazer nas primeiras 6 horas com uma velocidade de 1 mg/minuto e depois nas outras 18 horas 0,5 mg/minuto. Na prática a gente não faz, não é por nada não, é porque a gente não vê diferença, sinceramente. Então a gente tem bastante experiência com isso, com antiarrítmico, com droga cardiovascular venosa, né? E a gente não vê diferença, é o jeito que a gente costuma fazer, a gente deixa uma velocidade contínua, tá? Vou aproveitar e vou jogar uma outra informação para vocês, que às vezes me perguntam, porque tem muito paciente que faz isso, ataque, amiodarona, depois vai passar para o oral, vai começar a impregnação de amiodarona oral, né? Vai ficar em uso de amiodarona oral, são casos particulares, né? Não,
mas às vezes até de exceção, mas que a gente deixa, né? Então, vou jogar dois números que eu acho que são importantes para vocês saberem sobre a mildarona. O primeiro número é 2,2 gramas. 2,2 gramas é a dose máxima dia que a gente pode usar no paciente. Então, por exemplo, nesse cenário de emergência não é tão comum, mas um cenário de pós-operatório de cirurgia cardíaca, às vezes o paciente faz FA, a gente ataca, a gente faz a manutenção, e durante a manutenção o paciente faz uma frequência um pouquinho mais elevada, você quer fazer um controle melhor, você reataca. Então, assim, você tem uma margem. Você só não pode passar desses 2,2 gramas dia, tá? E quando que você pode passar para a dose de manutenção de 200 miligramas dia, dose convencional? Quando o paciente já estiver impregnado. Mildarona é uma droga estepósita. Então, a gente precisa estabelecer uma dose de 10 gramas. É o segundo número que eu estou passando para vocês, tá? Como que a gente costuma fazer isso na prática? Vou passar uma dica bem facinho, bem prática, assim. É fácil de ensinar. Então, a gente geralmente faz o ataque 300, manutenção 900, já deu 1,2 gramas aí. Se quiser atacar mais, ataca à vontade. Podendo, né, com bom senso, gente. E aí você deixa 200 miligramas 3 vezes ao dia por uma semana e depois passa para 200 miligramas 2 vezes ao dia por mais 2 semanas. Quando você faz esse esquema de 3 semanas, você entrega 10 gramas e aí você já pode deixar a tua dose de manutenção. É um jeito bem fácil até de você prescrever para os pacientes, eles costumam entender e dá bem certinho, tá? Bom, então TAC estável no QRS largo, intervalo R irregular, a mildarona, considerar adenosina nos casos de TAC de QRS largo monomórfica. Aqui tem uma questão, isso até tem lá no ACDS essa consideração. Muita gente acha que isso é para fazer diagnóstico diferencial de TAC de QRS largo, é TV, é TAC supra com aberrância, quando, na verdade não é por aí não, tá? Então, assim, aqui, por que tem essa consideração? É porque existe taquicardias ventriculares de coração normal, tá? Que o paciente tem, principalmente numa região que a gente chama de via de saída do ventrículo direito, que é mais comum, ou via de saída de ventrículo esquerdo, tá? Essas arritmias, essas extracístoles e essas taquicardias ventriculares de coração estruturalmente normal, de via de saída, elas são ditas adenosina sensíveis, porque assim, elas são mediadas por canal de cálcio. A adenosina tem vários efeitos, né? Eu falei aquele do NOAV, da hiperpolarização por efluxo de potássio, mas tem outros efeitos. Um deles é um bloqueio de cálcio mediado por acetilcolina. Então, assim, se o paciente tiver esse tipo específico de TV, essa adenosina vai sim reverter o caso, tá? Então, é por isso que tem essa consideração da adenosina até no ACLS, tá? O que eu comento? Novamente, cara, adenosina, lembra, se o paciente tem sinal de precipitação, tem essa história aí, Wolf, fiozinho, não usa não, que é arriscado. E eu colocaria aqui, até adicionaria, uma questão assim, de além da precipitação, se o paciente tem história de cardiopatia, porque como eu falei, essa arritmia é uma arritmia de coração normal. Então, assim, se o paciente tem cardiopatia, a chance é muito grande do paciente ter taquicardia ventricular estrutural, que não é esse tipo. Então, assim, eu acho que fazer nesse intuito, eu acho que não acho interessante. Se você quiser fazer por academicismo, diagnóstico diferencial, tudo bem. De uma maneira geral, caso de precipitação, caso de paciente com um coração doente, eu acho que realmente é mildarona, tá? Vou passar só uma informação, jogar para vocês, que é importante. TAC estável de QRS largo, 80% é TV, taquicardia ventricular. Se eu pegar TAC estável com QRS largo, né, e falar que o paciente é coronariopata ou tem insuficiência cardíaca, esse número já vai para 95%. Então, se tu pegar esses pacientes de 20, 19 vão ser taquicardia ventricular, tá? Bom, e aí, assim, outras possibilidades, né, que eu coloquei. Vai fazer mildarona, tem a questão da adenosina e, bom, cardioversão elétrica e beta-bloqueador para controle de frequência. A cardioversão elétrica, como eu falei, sempre que você tiver com um ambiente seguro, eu posso fazer. Muitas vezes, gente, o paciente está estável, mas ele está bem sintomático, a frequência ainda é muito alta, a medicação está agindo, ele não controlou tão bem, o paciente está agoniado, ele quer resolver isso logo. Cardioversão sempre é uma boa opção, gente, sabendo fazer
com equipamento tudo ao redor de você, né? Ser preparado é uma boa opção sempre, tá? Bom, para terminar aqui, tá, gente? Última coisa, TAC estável, QRS largo, RR regular. Aqui, novamente, assim como o ataque de QRS estreito, intervalo RR regular quase sempre vai ser FA, tá, gente? No grosso é FA. Só que aqui vai ser uma FA diferente. Ou vai ser uma fibrilação atrial pré-citada, que é a fibrilação atrial conduzida por uma via anômala, tá? Por essa fibra muscular pela via anômala, ou vai ser uma fibrilação atrial conduzida com aberrância. Aí pode ser tanto aberrância fixa, ou seja, o paciente já tem um bloqueio de ramo prévio, então é o paciente que tem BRE e tem FA, e você vai olhar o que resta largo. Ou ele pode fazer uma aberrância que a gente chama de aberrância transitória, que é o paciente faz um padrão de bloqueio de ramo novo pela frequência cardíaca, pela frequência muito rápida. E aí, quando você alentece a frequência cardíaca, você resolve o problema e desaparece essa aberrância, tá? Então, aqui também a principal entidade vai ser a fibrilação atrial. Tem também a entidade muito menos frequente da TV polimórfica por si só, ou a torsades, a torsade de Poix, que é a TV polimórfica no contexto de um QT longo, tá? Mas assim, torsades, TV polimórfica é pouco frequente, né? Bem menos frequente. E torsades, eu até falei numa outra aula de medição de intervalo QT, torsades é uma arritmia autolimitada, gente. Então, assim, torsades, você não vai ver o paciente chegando com torsades, sustentando torsades, ou o paciente vai voltar para a ritmo, vai fazer torsades, vai voltar para ritmo sinusal, ou o ritmo que está comandando o coração dele, né? Ou ele vai fazer e vai degenerar para fibrilação ventricular, ritmo de parada cardíaca, tá bom? Então, assim, nesses cenários aqui, a principal droga, gente, a mildarona EV na dose, na velocidade que eu ensinei para vocês, tá? E, assim, sendo TV, gente, sempre de medir o intervalo QT nos casos de taquicardia ventricular. Vou ilustrar só um caso que eu já tive que manejar, que eu já presenciei, né, até no estudo da antipazanese, de um paciente que estava fazendo taquicardia ventricular frequente, polimórfica, e estavam fazendo a mildarona, e não parava, pelo contrário, aumentava a arritmia. Quando em um dos momentos que ele parou a taquicardia ventricular, que era muito frequente, a gente falou, cara, para, vamos fazer o eletro? Quando a gente foi ver o eletro, o QT estava absurdamente alto. Então, assim, esse amiodarona estava piorando o efeito pró-arrítmico. Então, a gente parou, não, para agora a mildarona, sulfato de magnésio, lidocaína, se tiver marca-passo, passa o marca-passo, aumenta a frequência, é outra condução, tá, gente? E, em último caso aqui, tá, a considerar a desfibrilação elétrica. Eu já falei lá no começo que a cardioversão aqui tem uma chance muito, muito grande de você não conseguir entregar o choque, porque o aparelho não reconhece. Então, aqui você tem que desfibrilar e estar preparado para caso o paciente vire, né, se transforme em um ritmo de FV e você já chocar tudo aquilo que eu já passei para vocês, tá bom? Gente, é isso, tá? Espero ter sanado a maioria das dúvidas de vocês e taque arritmias, tá? É um tema muito importante. Eu acho que se vocês assistirem com atenção essa aula, eu acho que vai ajudar bastante vocês com conhecimento e para vocês conseguirem fazer uma condução mais light, mais tranquila, mais segura de tudo que pode acontecer, que você deve fazer, tá bom, gente? Então, deixo aí meus canais em caso de dúvidas, tá? Meu e-mail, meu site, www.meuarritmologista.com, e meu Instagram é @dr.everestomé. E é isso aí, gente. Valeu. Abração a todos.